Capítulo 291, exposto. Ao ouvir o sacerdote do Deus da Morte falar diante dele, o zelador idoso não obedeceu imediatamente como um coveiro comum faria. Em vez disso, ele franziu a testa em descontentamento. Eu sou o zelador deste cemitério e nunca me disseram que o zelador deve sair durante qualquer evento aqui. Senhor, esta é uma circunstância excepcional, interveio o homem baixo de preto, falando com sinceridade e gravidade. Percebendo a expressão resoluta no rosto do velho zelador, ele finalmente suspirou. Tudo bem, não era minha intenção divulgar isso, mas o corpo está sendo transportado para a Catedral do Silêncio. A Catedral Silenciosa? O velho zelador perguntou reflexivamente. O que está acontecendo? Uma contaminação extrema e não identificada, potencialmente ligada a algo nas profundezas das minas. É necessário um ritual de purificação único, e é melhor que haja menos pessoas vivas presentes, afirmou o baixinho gravemente. Você não apenas deve sair, mas meu colega e eu também precisaremos acompanhá-lo. Enquanto falava, o homem alto e musculoso de preto também se adiantou e ficou em silêncio ao lado do homem baixo. O velho zelador olhou para o par de padres vestidos de preto diante dele e depois para a mulher vestida de preto perto da plataforma do cadáver. Ela já havia retirado as ervas e o óleo sagrado para o ritual, montando um altar improvisado no chão em frente à plataforma. Tudo bem, já que isso envolve minas e contaminação, não é da minha conta, o velho finalmente cedeu. Ele encolheu os ombros, pegou sua espingarda e seguiu em direção ao caminho do cemitério enquanto chamava os homens altos e baixos vestidos de preto. Sigam-me, a chá quente na minha cabana. Você também pode se aquecer junto ao fogo, o cemitério fica mais frio à noite do que lá fora. Os dois homens de preto trocaram olhares e expressaram casualmente sua gratidão enquanto seguiam o velho. Obrigado por sua hospitalidade, senhor. Com o velho zelador e os dois homens de preto desaparecidos, apenas a mulher de lábios finos vestida de preto e o homem taciturno e magro permaneceram perto da plataforma do cadáver. E um caixão agora silencioso, é claro. Duncan ficou imóvel no caixão, refletindo sobre sua conversa com o zelador enquanto especulava sobre o passado dos convidados inesperados que chegaram mais tarde. Durante a jornada para Frost, as coisas realmente diferiram de seu tempo com Plende. Embora não parecesse estar indo bem, possuía seu próprio fascínio distinto. Sua única insatisfação decorreu da ineficiência de seu corpo atual. Lá dentro, Duncan ergueu a mão e observou uma pequena chama verde tremeluzir na ponta do dedo, lançando luz no espaço confinado. Felizmente, a eficácia do fogo fantasma permaneceu inalterada. No fraco brilho verde, ele observou as tábuas de madeira baratas e de baixa qualidade, o forro de linho áspero, as intrincadas runas na tampa do caixão e o emblema triangular no centro das runas. Este símbolo provavelmente representava Bartok, o deus da morte. As runas e o emblema evidentemente também não eram algum artesanato refinado, mas provavelmente impressos à máquina. O resultado foi essencialmente o mesmo. Duncan esforçou-se para ouvir atentamente os sons fora do caixão. O caixão era muito fino e o lacre não era seguro, permitindo que Duncan ouvisse claramente as conversas do lado de fora. Ele tinha acabado de ouvir o zelador e os dois convidados indesejados partindo, e agora detectou ruídos como se os indivíduos restantes estivessem se movendo ao redor do caixão. O que eles estavam planejando fazer? A mulher de preto interrompeu os preparativos do altar em frente à mesa dos cadáveres. Ela se levantou, olhou na direção em que o zelador havia partido e, depois de confirmar que o velho obstinado estava longe o suficiente, cuspiu no chão antes de se aproximar do caixão e derrubar o altar que havia arranjado. O silencioso homem de preto já havia se aproximado do caixão, sacudindo o cajado para que o gancho de metal da ponta saltasse, transformando-se em um pé de cabra. Espere um momento, a mulher de preto interrompeu seu companheiro, depois foi até o caixão e bateu nele com os dedos. Você ainda está aí? Ah, sim, Duncan respondeu prontamente. Preciso de algo. A mulher de preto franziu a testa, parecendo um pouco confusa, mas depois falou impassível. Você sabe quem você é.
Não tenho certeza, Duncan mentiu casualmente. Na verdade, ainda estou perplexo sobre como acabei aqui, e agora há pouco um zelador do cemitério me informou que eu estava morto e seria cremado em 3 dias. O que aconteceu? E o que você está fazendo aqui? Ah, estamos aqui para ajudá-lo, afirmou a mulher de preto com indiferença. Você não quer ser cremado, certo? Claro que não, embora os invernos de Frost sejam realmente gelados, o aquecimento no crematório é excessivamente extremo. Você vai me deixar sair? Sua piada fria é tão fria quanto esta noite, senhor, a mulher de preto riu. Naturalmente, vamos libertar você. Tudo o que você precisa fazer depois é nos acompanhar e não terá que se preocupar com ninguém incomodando você novamente. Obrigado. A voz dentro do caixão expressou gratidão educadamente. A mulher de preto se recompôs, recuou um pouco e gesticulou para o homem quieto que empunhava o pé de cabra. Abra! O homem silencioso avançou e, com um rangido, o já frágil caixão logo foi destrancado. Ele então empurrou a tampa escura do caixão para o lado usando seu cajado, permitindo que a tampa caísse pesadamente no cascalho. No entanto, em vez de fazer um barulho alto com o ato, a tampa do caixão instantaneamente se desintegrou em pó com o gesto de silenciamento da mulher. Posteriormente, os 2 impostores tiveram agora uma visão clara do caixão e do seu ocupante, um homem pálido com mãos e pés grandes, vestido com um casaco castanho escuro, sentou-se por dentro e estudou-os com curiosidade. Ah, isso está se tornando interessante. Depois de um momento, um leve sorriso apareceu no rosto de Duncan e ele suspirou como se apreciasse a visão. O que você acabou de dizer? A mulher de preto franziu a testa, então imediatamente adotou uma expressão severa e ordenou com uma voz profunda imbuída de um poder peculiar: primeiro, saia do caixão e parta conosco. Não há pressa, Duncan sentou-se no caixão, balançando a cabeça com um sorriso. Suas correntes são bastante distintas, assim como seus demônios das sombras. Achei que eles só existiam em lendas. Ao ouvir isso, o homem e a mulher de preto pareceram momentaneamente atordoados. No instante seguinte, eles pareceram chocados, e a mulher de lábios finos, mesmo inconscientemente, deu um passo para trás, olhando para Duncan com uma mistura de espanto e cautela. Você pode ver através dos nossos disfarces. Disfarce? Duncan ergueu as sobrancelhas, seu olhar percorrendo os 2 indivíduos diante dele. Uma mulher vestida com uma saia longa de cor escura, o rosto magro e severo. Uma corrente preta surgiu entre o pescoço e a clavícula, evidentemente presa ao corpo, como se estendesse diretamente da clavícula. No final da corrente havia uma criatura grotesca composta de placas ósseas pretas retorcidas. A criatura, um pássaro estranho, estava envolta em fumaça preta e empoleirada firmemente no ombro da mulher. Suas 2 cavidades vermelho-sangue olhavam atentamente para Duncan, e cada placa óssea de seu corpo estremeceu ligeiramente. A outra pessoa era um homem magro, vestindo um casaco grosso azul acinzentado. Uma corrente se estendia diretamente de sua garganta, a outra extremidade conectada a uma enorme água-viva flutuante. A água-viva parecia insubstancial, todo o seu corpo era composto de fumaça flutuante, com um núcleo vermelho sangue pulsando como um coração no centro. Correntes negras e criaturas misteriosas envoltas em fumaça viviam simbioticamente. Sem dúvida, eles eram 2 membros da seita Aniquilação. E neste momento, ambos os cultistas pareceram surpresos. Ah, sim, o disfarce. Duncan finalmente assentiu, depois levantou-se lentamente do caixão e desceu cautelosamente da plataforma. Seus movimentos eram lentos porque esse corpo não era particularmente útil. Parece que perturbar a cognição e ajudar os simbiontes a ocultar suas identidades é um talento seu. Esta é uma técnica comum para todos vocês. No entanto, devo dizer que sua habilidade de disfarce não é muito confiável. Nunca vi uma execução perfeita. Pare. A cultista finalmente reagiu. Ela recuou abruptamente vários passos, depois apontou para Duncan, sua voz misturada com outro tom profundo e rouco:
como se outro feiticeiro estivesse recitando uma maldical através de sua garganta, eu tiro sua capacidade de se mover e ordeno que você pare aqui mesmo. Aspas. Duncan finalmente desceu da plataforma, deu mais 2 passos vagarosos para frente e observou curiosamente a mulher não muito longe. Então, esta é a chamada maldical, que aceita a aniquilação emprestou dos demônios. Bem, devo admitir, é realmente mais sofisticado do que eu esperava. No entanto, parece que sua eficácia não é tão impressionante quanto eu imaginava, pelo menos não me assusta tanto quanto gostaria que o Meteor Dog fizesse. Fim do capítulo. Capítulo 292, A ignorância é uma bênção. Sob a influência do pacto simbiótico, a invocação que buscava expor a sabedoria clandestina do demônio das sombras revelou-se infrutífera. A falha do feitiço atingiu os 2 cultistas da aniquilação presentes com mais choque do que um cadáver ressuscitado teria causado. Além disso, o Corvo da Morte estava entre os demônios das sombras mais formidáveis em termos de capacidades mágicas. A mulher esbelta, vestida com uma saia preta, olhou incrédula para a figura parada e aparentemente ressuscitada diante dela. Ao mesmo tempo, ela sentiu uma anomalia com o Corvo da Morte, um ser ao qual ela estava presa através de correntes que se estendiam desde sua clavícula. O demônio das sombras emitiu repetidamente sinais perigosos, até mesmo fazendo tentativas de romper a conexão com seu mestre e recuar para seu reino místico. Por fim, ela reagiu, agarrando habilmente a corrente sob o Corvo da Morte com uma mão e apertando o ar com a outra enquanto olhava para Duncan. Algo está errado, você não é o falecido, quem é você? Antes disso, diga-me quem você é. Duncan olhou para a mulher à sua frente, depois mudou seu foco para o homem silencioso próximo, que ainda segurava seu bastão de pé de cabra, e mantinha uma distância segura dele. Deixe-me arriscar um palpite, você evidentemente não é um enviado do Deus da Morte, você enganou o guarda com, digamos, habilidades de engano. Você veio por mim, ou mais precisamente, pelo corpo que ocupo atualmente. Meu palpite está correto? A mulher de saia preta abriu ligeiramente os lábios, movendo a boca como se fosse falar, mas Duncan não conseguiu entender as palavras. No momento seguinte, ela levantou abruptamente a mão direita anteriormente cerrada, e o leve murmúrio de sua boca se transformou em um grito arrepiante. Ao mesmo tempo, o demônio, Corvo da Morte, empoleirado em seu ombro abriu bem as asas. Vinculado pelo pacto simbiótico, este demônio das sombras foi forçado a reprimir seu medo inerente e lançar um ataque a Duncan. Uma pressão palpável emergiu, acompanhada por um tremor anormal e distorção do solo abaixo deles. A terra ao redor de Duncan começou a ondular como líquido, e vários espinhos negros colossais, semelhantes a esporas de osso, irromperam do chão, enrolando-se em torno dele. No entanto, Duncan não demonstrou nenhum sinal de evasão, principalmente porque seu corpo temporário terrivelmente frágil não conseguia executar manobras tão rápidas. Ele apenas observou os espinhos invasores enquanto eles o envolviam. Então, uma chama espiritual radiante irrompeu de dentro da armadilha espinhosa, reduzindo instantaneamente os espinhos invocados pelo feitiço a um monte de cinzas de ébano, com algumas faíscas espalhadas desaparecendo no vento. Eu lhe disse, seria melhor você atirar aquele corvo em seu ombro em mim. Isso pode realmente me dar um leve susto. Duncan suspirou resignado, mas à medida que suas palavras foram desaparecendo, ele percebeu uma sensação desconcertante em seu corpo. Ele ergueu a mão instintivamente e, no instante seguinte, ficou horrorizado ao ver rachaduras se formando em ambas as mãos. Estas não foram feridas infligidas pelos espinhos anteriores, mas rachaduras espontâneas. Enquanto Duncan observava, as fissuras continuaram a expandir-se, como se a pele e os músculos deste corpo tivessem subitamente perdido a sua vitalidade e flexibilidade, fraturando-se rapidamente no ar seco e gelado. As rachaduras escorriam apenas um escasso fluxo de sangue, enquanto fragmentos ressecados e enrugados caíam persistentemente das feridas no chão. Em questão de segundos, Duncan pôde sentir claramente o corpo já fraco tornando-se ainda mais delicado.
Ele observou a estranha metamorfose de seu corpo com uma sensação de admiração, então desviou seu olhar para a mulher de saia preta à sua frente. Este é outro efeito da Maldical. Finalmente pegou. A mulher de saia preta parecia ainda se recuperar do choque da aniquilação total de seus espinhos. Sua pele ficou notavelmente mais pálida e o corvo da morte em seu ombro baixou a cabeça em exaustão. No entanto, ao ouvir as palavras de Duncan, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Parece que este corpo está chegando ao ponto de ruptura, isso torna as coisas significativamente mais simples. Perto do ponto de ruptura? Duncan repetiu involuntariamente, aparentemente inferindo algo de suas palavras e comportamento. Mas antes que ele pudesse expressar seus pensamentos, a mulher de saia preta emitiu um comando frio: ataque. Seu comando colocou o homem silencioso e magro ao lado dela em movimento. Ele olhou fixamente para Duncan enquanto o demônio flutuante, parecendo uma combinação de fumaça e água viva, pulsava ritmicamente. Uma massa de matéria escura, fervendo de vapor, explodiu do corpo semelhante a uma água viva, avançando em direção a Duncan como um projétil incendiário. No entanto, a bala de canhão ácida já havia se transformado em uma leve tonalidade verde no meio do voo e desmoronou antes de atingir o alvo pretendido. A dissolução foi silenciosa e não deixou vestígios. Duncan olhou confuso para a explosão da massa de matéria escura. Eu tentei te dizer, essa coisa não. Antes que ele pudesse terminar, a fumaça e as faíscas suspensas no ar haviam desaparecido. À medida que a fumaça se dissipou, ele notou o homem silencioso próximo erguendo seu bastão em sua direção, a ponta se partindo ao meio, revelando o cano de uma arma de grande calibre. Bang! O cano da arma explodiu com uma explosão de chamas, mas o som não ultrapassou a plataforma mortuária. A mulher de saia preta já havia levantado o dedo para executar um gesto de silenciamento. A bala de grande calibre cortou o ar, gerando um estrondo abafado na vizinhança silenciosa. Os olhos de Duncan seguiram a trajetória final da bala, mas ele não fez nenhum movimento para fugir. Ele apenas olhou de soslaio para o homem silencioso, hospedeiro do demônio parecido com uma água viva. No segundo seguinte, sua visão mergulhou na escuridão. O impacto potente da bala especialmente criada destruiu sua cabeça, não deixando nada acima do pescoço. O corpo de Duncan balançou, ficou parado por um momento contemplativo, ergueu a mão para sondar a área acima do pescoço e não encontrou nada. Em seguida, estendeu a mão para a mulher de saia preta e para o homem silencioso, gesticulando rudemente antes de cair para trás. A mulher de saia preta fixou o olhar no estranho e aterrorizante corpo sem cabeça. Ela testemunhou seu parceiro explodir a cabeça do corpo com um único tiro, viu o corpo levantar a mão para sentir a cabeça desaparecida e viu as ações bizarras que um corpo sem cabeça não deveria ser capaz. Fosse o que fosse, a entidade que habitava aquele corpo sem dúvida não pereceu. Ele simplesmente partiu, um banimento transitório. Aceitando a situação perigosa, a mulher de saia preta resolveu abortar a missão daquele dia. Ela rapidamente se virou para seu companheiro: precisamos ir embora. Assim que sairmos do cemitério, avise aos outros. Algo está criticamente errado hoje. O homem taciturno que segurava o bastão peculiar permaneceu congelado por um momento, como se não conseguisse compreender a urgência de seu companheiro. Ele ficou em silêncio e, ao longo da corrente escura que se projetava de sua garganta, uma faísca fugaz de verde dançou e se apagou. Aquela faísca já viajou ao longo da corrente, infiltrando-se em sua carne e sangue, significando que seu coração já estava em chamas. Ei, você está ouvindo? A voz severa e impaciente da mulher de saia preta ressoou novamente: devemos partir rapidamente, para que nossa agitação hoje não atraia o olhar do guardião. O homem magro com o cajado assentiu e gradualmente girou. O que aconteceu com você? A mulher de saia preta examinou seu companheiro, mas rapidamente descartou sua preocupação. Deixa pra lá, vamos imediatamente, Duncan. De fato, Duncan respondeu com um sorriso: não seria bom ficar aqui. A mulher de saia preta assentiu, preparando-se para girar e seguir pelo caminho,
mas assim que ela fez seu movimento, o corvo da morte, que sempre estava aninhado em seu ombro, de repente explodiu em um grasnado áspero e misterioso. Os ossos do demônio das sombras chacoalharam e a fumaça obsidiana rodou quando ele girou abruptamente a cabeça para fixar um olhar severo em Duncan, emitindo sons peculiares de estalo enquanto suas asas batiam erraticamente. Atrás de Duncan, o demônio das sombras em forma de água-viva levitando no ar entrou em combustão espontânea. Em meio à densa fumaça negra e ao fogo ardente, o demônio incorpóreo da água-viva foi reduzido a cinzas em segundos, e a corrente que prende ao simbionte liberou uma série de sons ásperos de tilintar, desintegrando-se em elos fragmentados no chão. A mulher de saia preta congelou abruptamente, recebendo uma sensação avassaladora de pavor e um presságio de destruição através do elo do corvo da morte. Ela até experimentou vagamente o feedback visual do olhar do corvo da morte. Quando o demônio em seu ombro girou para encarar Duncan, uma onda de dor percorreu seu cérebro, lembrando uma picada de agulha. Uma indescritível variedade de luzes e sombras distorcidas invadiu sua visão avermelhada, como se suas retinas estivessem em chamas. Normalmente, os demônios das sombras não possuem corações, eles operam puramente por instinto. Ao enfrentar um perigo colossal, eles não estenderiam a mesma cortesia a seus mestres que Dog faria a Shirley, levando em consideração seu bem-estar mental. O GH, a mulher de saia preta, soltou um gemido baixo, instintivamente recuando de dor e confusão. Ela encontrou apoio em um poste de luz próximo, com os olhos arregalados de terror enquanto olhava boquiaberta para a figura esguia, familiar, porém estranha, parada no precipício de luz e sombra. O que é você? Duncan lançou um olhar para a grotesca criatura esquelética empoleirada no ombro da mulher, inegavelmente mais repulsiva que Ai, e depois para as cinzas negras espalhadas atrás dele, suspirando de arrependimento. A ignorância, de fato, pode ser uma bênção. Ele balançou a cabeça, mas parece que sua fortuna se esgotou. Fim do capítulo. Capítulo 293, Caça e Fuga. No momento em que Duncan disse, a ignorância é uma bênção, a mulher de vestido preto já havia reagido. Mas desta vez, ela não tentou nenhuma ação de combate fútil. Em vez disso, ela apertou ainda mais a corrente sob os pés do corvo da morte com uma das mãos e acenou com a outra atrás dela, evocando uma névoa negra e nebulosa no ar. Então ela se virou e correu em direção à entrada do cemitério. Ela não podia mais se preocupar com seu companheiro possuído ou com os outros dois cúmplices envolvidos com o guardião. Os estranhos acontecimentos da noite excederam sua compreensão. Mesmo sendo uma devota da aniquilação que assinou um contrato para coexistir com um demônio das sombras, ela estava chegando ao limite de sua sanidade e coragem. Ela precisava sair daquele lugar, quanto mais longe e mais rápido, melhor. Ela não queria permanecer à vista do intruso invisível e indescritível ou continuar a dividir espaço com a sombra aterrorizante. Duncan franziu a testa. Ele não havia se adaptado totalmente ao corpo que acabara de ocupar. Embora ele pudesse sentir claramente que este corpo estava com melhor saúde do que aquele no caixão, ele ainda tinha dificuldade em acompanhar o ritmo da mulher em fuga. No entanto, ele a perseguiu, cortando a misteriosa névoa negra que ela conjurou enquanto escapava, adaptando-se ao seu novo corpo e focando seu olhar na figura dela em retirada. Enquanto ele a observava, as lâmpadas a gás pelas quais ela passou piscaram de repente, suas chamas brilhantes e estáveis manchadas com um toque de verde profundo. As lâmpadas contaminadas pareciam pegadas invisíveis, arrastando rapidamente a sombra do cultista em fuga em direção à entrada do cemitério e espalhando um caminho de faíscas verdes que se aproximavam e se tornavam mais numerosas. Mas assim que as chamas verdes espalhadas pelas lâmpadas estavam prestes a alcançar o cultista, o grotesco corvo feito de ossos pretos de repente gritou e levantou voo. Suas asas irregulares dispersaram grandes faixas de fumaça no céu noturno, enquanto seu grito penetrante parecia rasgar uma pequena área do espaço-tempo. De repente, Duncan viu grandes fendas na escuridão ao lado do cultista, que se fundiram em um enorme buraco negro.
O corvo esquelético gritou freneticamente e com medo, avançando imprudentemente em direção ao portal escuro que apareceu do nada. A corrente que se estendia de seus pés ficou instantaneamente esticada e, com um ruído áspero, a mulher de vestido preto foi subitamente arrastada em direção ao desconhecido. Caramba! Parar! Seu desgraçado! Sua besta! A cultista lutou desesperadamente, gritando em um tom alterado, sua voz transbordando de medo e desespero incontroláveis: não, não, não. Não, não me leve ao abismo, socorro! Ajuda! Não, não! Com um grito final, o cultista foi arrastado para o buraco escuro pela corrente, e o buraco se fechou com um uivo, eventualmente se dissipando em uma sombra trêmula. Uma leve luz verde das lâmpadas de ambos os lados iluminava o caminho vazio do cemitério. Essa é uma rota de fuga única, Duncan observou a cena repentina com alguma perplexidade. Demorou um pouco até que o canto da boca se contraísse, e então ele pareceu se lembrar de algo. Foi assim que Shirley e Dog escaparam naquela época, não é? Ela estava. Ele franziu a testa, olhando na direção onde o cultista desapareceu, mas depois de contemplar por um momento, não ganhou nada e só conseguiu desviar o olhar. As luzes esverdeadas de ambos os lados voltaram ao normal quando ele desviou o olhar, e as sombras escuras entrelaçadas gradualmente recuaram para seus pés, como se retraíssem gavinhas na escuridão. Neste momento, um leve estalo chegou aos ouvidos de Duncan. Voltando-se para a fonte com um olhar perplexo, ele descobriu que na verdade vinha de seu próprio corpo. Sons finos de crepitação continuavam vindo de várias partes de seu corpo, e entre as aberturas de suas roupas, fios de fumaça preta podiam ser vistos escorrendo e subindo. Duncan ficou momentaneamente atordoado, incerto desta situação inesperada. Então de repente ele abriu suas roupas perto do peito e finalmente viu as mudanças acontecendo em seu corpo. Sua carne estava se transformando em uma substância preta e carbonizada, pouco a pouco, e muitas lacunas apareceram na superfície da pele enrugada, de onde saía fumaça preta e as cinzas surgiram como se viessem de uma pilha de lenha. Se não fosse por ter aceitado a iniciação de Coração Aberto, desde o início, esta cena bizarra e aterrorizante teria definitivamente chocado Duncan. Mas agora ele estava acostumado a acontecimentos tão estranhos e sinistros e permaneceu excepcionalmente calmo, chegando até a tocar seu pescoço. A mudança parecia ter começado na garganta, o lugar onde o demônio das sombras uma vez coexistiu e se conectou às correntes. Duncan imediatamente pensou no demônio das sombras autoimolante, semelhante a uma água-viva, de antes. Depois que ele assumiu o controle deste corpo, a água-viva parecia ter entrado em greve por ser incapaz de suportar a pressão, e agora o corpo do cultista começou a desmoronar do local onde as correntes coexistiam. Será que o corpo iria entrar em colapso quando o demônio coexistente morrer também? Isso era uma característica dos cultistas da aniquilação. Num instante, Duncan pensou na possibilidade mais provável e até considerou Shirley e Dog. Os relacionamentos deles também eram semelhantes. Ele poderia ter uma boa conversa com Shirley quando voltasse. Mas primeiro ele precisava pensar no que fazer agora. Duncan olhou impotente para seu corpo em rápida deterioração e não pôde deixar de pensar no corpo que ocupava quando saiu do caixão. Embora as razões para o colapso fossem diferentes, aquele corpo também parecia ter sofrido um colapso na carne no final. Como pode ser tão difícil encontrar um corpo utilizável? Ele não pôde deixar de suspirar, lamentando sua má sorte. Foi muito mais tranquilo em Plende. Ele olhou para a cerca de ferro no limite de seu campo de visão. A entrada do cemitério ficava à frente e uma área vasta e desolada ficava além da entrada. Somente depois de cruzar aquele espaço vazio ele alcançaria a movimentada cidade bem iluminada. O mundo civilizado de Frost estava bem diante dele, mas esse corpo em constante deterioração poderia não ser capaz de chegar tão longe, e mesmo que ele corresse para a cidade agora, sua aparência esfumaçada e em ruínas dificilmente o ajudaria a reunir qualquer informação útil. Pelo contrário, certamente atrairia a atenção dos guardas da patrulha noturna. Ele olhou para o cemitério mais uma vez.
Havia alguns corpos no necrotério, mas primeiro era difícil garantir que ele não encontraria outro de baixa qualidade. Em segundo lugar, abrir as caixas exigiu um esforço considerável. Esta foi uma verdadeira abertura de caixa cega, e ele já havia passado bastante tempo brincando esta noite. Depois de pesar brevemente suas opções, Duncan levantou a cabeça e olhou para a luz que vinha de outra direção do caminho. Essa deveria ser a direção da cabine do zelador. Duncan ainda lembrava que havia 2 cultistas disfarçados de sacerdotes da morte que foram para a cabana com o zelador. Embora o zelador parecesse teimoso e insociável, ele era pelo menos uma pessoa zelosa em comparação. Os cultistas não eram pessoas boas e não há razão para deixar pessoas más vagarem por aí. Reticências. Parecia haver algum barulho vindo de fora. Na aconchegante cabana do zelador, a chaleira no fogão fazia um barulho sibilante e um lampião a gás ao lado iluminava o quarto. O velho zelador mexia vagarosamente nas garrafas e potes nas prateleiras de madeira, e sua fiel espingarda de cano duplo estava pendurada em um gancho de ferro próximo às prateleiras. 2 homens vestidos de preto observavam as ações do velho na cabana, um parado na porta e outro perto da janela. Mas a atenção deles não estava inteiramente voltada para o zelador. Eles estavam atentos ao movimento na entrada do cemitério, esperando um sinal. No entanto, eles não obtiveram o código "Missão cumprida, retirada". Em vez disso, eles ouviram apenas alguns ruídos fracos, pouco claros e estranhos vindos da direção do caminho. O último grito fraco foi particularmente perturbador. "Você ouviu algum barulho?" O velho zelador parou de repente, olhou para a janela que parecia suja e escura devido ao passar do tempo e ouviu os sons lá fora. Apenas o som oco do vento parecia permanecer na escuridão da noite. "Sem barulho", disse o homem alto e robusto parado na porta imediatamente após ouvir as palavras do zelador. Embora ele estivesse um pouco inquieto, manter o zelador na cabana era uma prioridade maior no momento, provavelmente apenas corvos. "Oh, corvos", murmurou o velho zelador, "os corvos são criaturas muito irritantes. Eles roubam sua comida e depois ficam em galhos de árvores, rindo alto. Eu odeio mais ladrões e visitantes indesejados, e os corvos levaram ambos." Os 2 homens de preto se entreolharam confusos, aparentemente pensando que as palavras do velho teimoso eram um tanto inexplicáveis. O velho zelador não pareceu se importar com as reações deles e continuou: "A propósito, você sabe por que segui o conselho daquela senhora e trouxe vocês 2 para minha cabana?" O homem mais baixo de preto parecia estar em guarda, olhando nos olhos do velho zelador. "Por quê?" O velho zelador finalmente encontrou o que procurava entre as garrafas e potes. Ele desatarrachou a tampa, despejou algumas ervas amassadas no fogão e disse casualmente: "Porque, de modo geral, é mais fácil lidar com 2 pessoas do que com 4. Fim do capítulo. Capítulo 294, Alucinações moribundas. Um aroma potente de fitoterapia permeou a sala. No entanto, não era que o cheiro tivesse enchido a sala, pelo contrário, parecia ter estado presente o tempo todo, revelando-se apenas aos convidados indesejados naquele exato momento em que o idoso coveiro falava. A presença repentina da fragrância os pegou de surpresa. Os 2 homens de preto responderam quase instantaneamente. O homem mais baixo ergueu abruptamente a mão, apontando para o velho coveiro perto do fogão, e emitiu um som baixo, rouco e peculiar, como se 2 vozes se sobrepusessem. Seu companheiro rapidamente tirou vários pedaços de papel manchados e imundos do bolso, jogando-os no ar. O barulho estranho e rouco se transformou em uma ondulação quase invisível, semelhante a uma onda de choque de uma explosão, envolvendo a área ao redor do velho coveiro. Os pedaços de papel transportados pelo ar se fragmentaram em incontáveis pedaços, transformando-se em numerosos insetos e escorpiões pretos e venenosos ao atingir o solo. Eles deslizaram em direção ao fogão, produzindo um farfalhar enjoativo. O velho coveiro se curvou, observando os ataques perigosos que se aproximavam, sem fazer qualquer tentativa de evitá-los.
A onda de choque destruiu as prateleiras ao lado do fogão, quebrando garrafas e potes com estrondo e destruindo o fogão aceso, extinguindo as chamas responsáveis pelo potente aroma de ervas. O enxame de insetos venenosos e escorpiões então rastejou sobre o corpo do velho, mordendo avidamente sua carne. Isso rapidamente sobrecarregou o alvo. Seu corpo encurvado e idoso desabou no chão, transformando-se em uma horrível pilha de sangue e roupas rasgadas. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Só quando o coveiro caiu no chão e as cinzas do fogão se espalharam pelo chão é que os dois homens de preto trocaram olhares nervosos. Ambos usavam as mesmas expressões confusas. É isso. O homem mais alto olhou com ceticismo para a destruição diante deles, dirigindo-se ao seu companheiro. Esses túmulos lendários, bizarros e perigosos são tão fáceis de derrotar. Ou esse velho era apenas o mais fraco entre eles. O homem mais baixo, porém, recusou-se a baixar a guarda. Ele continuou a se fixar onde o velho coveiro estivera enquanto examinava rapidamente a pequena sala com o canto do olho. Suas sobrancelhas franziram. Estranho, você consegue sentir o cheiro disso? O aroma de ervas está se intensificando. É como se alguém por perto estivesse queimando incenso. Espere. Precisamos sair. O homem mais baixo pareceu entender de repente a situação e correu em direção à porta de madeira da cabana adjacente. No entanto, quando tentou abrir a porta, ela permaneceu tão inflexível quanto uma parede. A madeira aparentemente frágil parecia tão resistente quanto aço. Uma voz idosa e sombria ecoou por toda a cabana. Uma das ilusões da morte é acreditar que você está preso em um quarto com uma saída bem diante dos seus olhos. Você tenta passar por aquela saída, mas não consegue encontrar a maneira correta de abrir a porta. O barulho abrupto assustou os dois homens de preto, amplificando o pavor crescente que já sentiam, que muitas vezes se transformava em raiva fútil. Finalmente, o homem mais baixo abandonou seus esforços para abrir a porta e girou para gritar para o ar: "Não me importa onde você está se escondendo." À medida que suas palavras ecoavam, ondas ilusórias se materializaram ao seu redor, revelando uma grotesca criatura parecida com um pássaro empoleirada em seu ombro dentro das ondas. A criatura, um demônio, corvo da morte, estendeu o pescoço e gritou. O grito do demônio das sombras e o grito do homem baixo se sobrepuseram, gerando uma onda de choque semitransparente que varreu instantaneamente a sala. Sons de móveis sendo destruídos e enfeites quebrando encheram o ar enquanto a pequena cabana do coveiro mergulhava no caos instantaneamente. A onda de choque invisível destruiu quase tudo, exceto a área ao redor do outro homem de preto. O homem alto e musculoso levantou uma barreira para bloquear a onda de choque residual enquanto examinava os arredores, tentando localizar o coveiro escondido no ar distorcido. Ele já havia deduzido a tática do coveiro, era uma ilusão. Uma ilusão desencadeada pela queima de um poderoso alucinógeno. O coveiro empregou habilidades extraordinárias e fitoterapia para se esconder, manipulando ilusões na cabana. No entanto, como sua voz persistiu, significava que ele estava escondido por perto. Tudo o que precisavam fazer era varrer a sala inteira e o velho acabaria por se expor. No entanto, ele não encontrou nada. A onda de choque atravessou a sala, agitando o ar, mas não conseguindo forçar o coveiro a revelar sua localização. Outra ilusão moribunda, o medo e a raiva se intensificam, levando a uma sensação avassaladora de impotência. Às vezes, alguém pode se sentir invencível, como se pudesse reverter a vida e a morte, mas essa ilusão muitas vezes desaparece em um momento fugaz, seguido pelo vazio e pelo medo aumentado. A voz idosa ressoou dentro da cabana e, por algum motivo, os homens vestidos de preto de repente perceberam que a voz parecia evasiva, aproximando-se e depois recuando como luz e sombra através de uma cortina. O cheiro de demônios, eu sei quem vocês dois são agora. Vocês são seguidores da seita Aniquilação. Seus disfarces foram eficazes, enganando meus olhos, mas não minha intuição, continuou o velho coveiro. Por que você veio aqui? Qual é o seu propósito? Ó grande Senhor inferior, conceda-nos coragem e essência pura.
O homem baixo gritou, suprimindo à força seu medo com sua devoção ao Senhor inferior e sucumbindo progressivamente ao fanatismo do sacrifício. Vá em frente e regozije-se, suas tolas imitações mundanas. Sua vitória será apenas temporária. Com isso, o cultista de repente tirou uma adaga preta de seu peito e, sem qualquer hesitação, enfiou-a em seu próprio coração. Senhor inferior, conceda-me o poder de transcender a vida e a morte. Em uma situação terrível, incapaz de confrontar o coveiro usando suas próprias habilidades, o cultista optou por oferecer seu coração ao Lorde Inferior, liberando o poder que ele ganhou através do contrato simbiótico, em uma tentativa final e desesperada. No entanto, a morte prevista não ocorreu. Ele não sentiu a dor intensa que deveria ter acompanhado a adaga penetrando em seu corpo. Na verdade, ele não conseguia nem sentir o próprio coração. O aniquilador ergueu os olhos incrédulo, olhando para seu companheiro próximo, apenas para ver que a figura já havia caído no chão em algum momento desconhecido, com um buraco nas costas e o sangue drenado. Nos segundos finais antes de sua visão desaparecer rapidamente e seus pensamentos ficarem cada vez mais desordenados, ele reconheceu o ferimento horrível causado por um tiro de curta distância de uma espingarda de cano duplo. Seu companheiro já estava morto há algum tempo, morto por um tiro pelas costas da velha guarda no instante em que entraram na cabine do guarda. Quanto a ele mesmo, o aniquilador de baixa estatura baixou o olhar, percebendo que na verdade estava sentado em uma cadeira no centro da sala. Uma pinça em brasa foi brutalmente alojada entre seu peito e abdômen, com fios de fumaça verde subindo de onde a pinça fazia contato com sua carne. Ele lembrou que havia sido derrotado em uma luta breve, mas intensa, morto por uma pinça, apenas 10 segundos antes. Então é isso, uma pessoa não pode morrer 2 vezes. O cultista murmurou algo, inclinou a cabeça e parou de respirar completamente. A ilusão da morte terminou. Que suas almas se espalhem sem bênçãos ou sofrimento. Do outro lado da sala, em outra cadeira, a velha guarda de temperamento sombrio observou o cultista que havia parado de respirar completamente, murmurando sem emoção. Ao lado dele estava a velha espingarda de cano duplo, com restos da breve luta espalhados. O velho parou para recuperar o fôlego por um momento, recuperando um pouco de energia antes de pegar a espingarda ao lado dele e usar os joelhos para se levantar da cadeira. Totalmente inútil, apenas 2 hereges e já estou nesse estado sem obter nenhuma informação útil, resmungou o velho guarda, passando por cima do grande corpo no chão e do outro cadáver na cadeira, agarrando sua espingarda e indo em direção à porta de madeira da cabana. Ainda existem 2 problemas lá fora, espero não chegar tarde demais. Ele chegou à porta, com a mão pronta para abri-la, mas parou de repente. Uma presença peculiar se aproximava. Os olhos do velho mostraram cautela e ele segurou a espingarda com força. No segundo seguinte, uma batida na porta veio do outro lado. Toque, toque, toque. Na noite fria e tranquila de inverno, a batida repentina teve um efeito penetrante. O velho permaneceu em silêncio, fixado na porta de madeira escura e envelhecida enquanto as batidas persistiam pacientemente. Não era uma pessoa viva lá fora. O velho semicerrou os olhos e, em sua linha de visão, havia uma figura pálida e indistinta além da porta, cercada por alguma luz e sombra distorcida e confusa, mas ele não conseguia discernir o que era. Não é uma pessoa viva, mas certamente também não é uma pessoa morta. O que foi isso? Por favor, abra a porta, obrigado, uma voz cortês emergiu do lado de fora. A velha guarda apontou lentamente sua espingarda pela porta para a silhueta nebulosa do lado de fora. No entanto, um clique suave de repente chegou aos seus ouvidos antes que ele pudesse atirar. A porta abriu sozinha e uma exibição brilhante e distorcida da luz das estrelas inundou-a. Fim do capítulo. Capítulo 295, Partida. Oh não! No instante em que viu o brilho distorcido, a velha guarda percebeu que havia tropeçado involuntariamente em uma situação extremamente perigosa. Nesta noite fria e escura, um ser insondável e indescritível bateu à sua porta e, ainda mais perigosamente,
acendeu um potente incenso poucos minutos antes para extrair segredos das almas dos dois cultistas. O incenso era potente o suficiente para criar a desejada ilusão de morte nas mentes dos falecidos e poderia aumentar significativamente o alcance de percepção e agudeza mental do conjurador. Isso lhe permitiu discernir com sucesso o sopro do demônio enigmático das flutuações de consciência mais sutis dos dois cultistas. Porém, o efeito colateral foi um aumento temporário em sua visão espiritual, o que o deixou quase indefeso diante da realidade do visitante. A deslumbrante e distorcida luz das estrelas girava descontroladamente do lado de fora da porta, delineando vagamente uma presença enorme e gigante. Parecia que 10.000 rugidos se sobrepuseram a um grito penetrante que causou estragos em sua mente. Cada grito parecia rasgar sua alma enquanto a velha guarda permanecia rígida, testemunhando um raio de luz das estrelas se estendendo em sua direção. A frente da luz das estrelas floresceu abruptamente, como se vários olhos estivessem mudando por dentro. Duncan observou o velho segurando a espingarda diante dele e espiou por trás dele. Lá dentro, ele viu os dois corpos sem vida. Os cultistas foram cuidados, o velho aparentemente frágil à sua frente parecia possuir uma força além de suas expectativas. Parece que o problema foi resolvido e isso é bom, Duncan sorriu, balançando a cabeça gentilmente. Eu queria ajudar, preocupado que você pudesse estar em perigo. Enquanto falava, ele olhou para seu estado atual e rapidamente acrescentou, eu sei que pareço um pouco assustador e altamente suspeito agora. As razões são complexas e a situação era crítica, então tive que usar temporariamente um projétil inferior. Este corpo está gradualmente desmoronando, mas fique tranquilo, senhor, não sou uma pessoa má. Em meio ao estrondo e ao zumbido, a fala humana parecia se misturar, seus sentidos. A velha guarda enfrentou o gigante da luz das estrelas em uma tempestade invisível, percebendo que a outra parte estava tentando conversar com ele. O indescritível visitante daquela noite de inverno parecia querer transmitir-lhe algo. Mas ele não conseguia ouvir nada com clareza. De uma coisa ele tinha certeza, ele era o guardião do cemitério. Ele não poderia permitir que esta entidade suspeita permanecesse nesta terra designada para o descanso do falecido. Com os músculos tensos, ele ergueu lentamente a espingarda de cano duplo. Então, sob imensa tensão mental e interferência caótica de pensamento, ele apontou a arma para o poderoso aparentemente divino indivíduo. Vá embora, ele disse indistintamente, então levantou um pouco a voz, vá embora. Não os perturbe. Duncan franziu a testa, mas ele logo entendeu a reação intensa da velha guarda naquele momento, afinal, ele não parecia ser uma pessoa benevolente. Emitindo fumaça preta, com rachaduras de centímetros de comprimento na pele, e derramando meio quilo de cinzas de carvão ao rir, o velho apenas apontou a arma para ele sem atirar imediatamente. Isto só poderia significar que pode não haver nenhuma bala na arma. É hora de eu ir, disse Duncan, dando um passo para trás sem se incomodar com a forte reação do velho. Eu só queria avaliar a situação. Ele sentiu que o colapso do corpo havia atingido o seu limite, e sua mente, projetada a partir do desaparecido, foi gradualmente se separando do recipiente em ruínas. A minha primeira visita hoje foi bastante agitada, com vários incidentes ocorrendo, disse ele ao cuidador de idosos, com um leve sorriso nos lábios. No entanto, nossa conversa anterior foi bastante agradável. Espero que possamos nos encontrar novamente em um ambiente mais calmo e estável. Até a próxima. À medida que seu espírito se retirava do cadáver, que estava se deteriorando rapidamente devido à morte do demônio simbiótico, ele finalmente desmoronou completamente. Sem o apoio de Duncan, caiu para trás e quebrou-se em carvão seco e fragmentado após o impacto no chão. A imensa pressão e o barulho ensurdecedor que o velho zelador experimentou dissiparam-se após a partida da inexplicável presença. A luz distorcida das estrelas diante de seus olhos foi agora substituída por um toque constante, acompanhado por uma sensação de vazio.
Em meio ao persistente zumbido nos ouvidos, ele observou o caminho sinuoso do cemitério sob a luz dos postes de gás, as sombras sobrepostas de olhos piscando e sussurrando sujidades agora preenchiam seus sentidos. Fechando os olhos imediatamente, o velho coveiro recitou silenciosamente o nome do Deus da Morte em sua mente antes de abri-los novamente. A visão perturbadora persistiu, mas melhorou um pouco, pelo menos ele poderia discernir melhor o mundo real e a versão corrompida. Era o resíduo da loucura, e ele sabia disso. Mas, felizmente, não foi uma insanidade permanente ou total. Quanto tempo esse efeito duraria, ele não sabia. De qualquer forma, ele não deveria ficar do lado de fora com um estado mental deteriorado. Quem sabe o que ele faria agora se encontrasse outra pessoa viva? O que quer que precisasse ser investigado em seguida teria que esperar até o nascer do sol. O velho coveiro refletiu por um momento, depois se virou e voltou para a cabana, trancando prontamente a porta e as janelas enquanto lutava contra a tontura contínua e o zumbido nos ouvidos. Confiando na memória, localizou as ervas e o óleo sagrado em meio às sombras caóticas e aos objetos contorcidos, espalhando-os pelos 4 cantos da sala. Depois de completar essas tarefas, ele se aproximou do centro da sala, empurrou o cadáver ainda quente da cadeira para o chão, sentou-se, colocou um emblema da morte no peito, pegou a espingarda de cano duplo e esperou silenciosamente pelo próximo nascer do sol. Reticências. Nos aposentos do capitão a bordo do Vanisht, Duncan suspirou suavemente e olhou para o indivíduo ao seu lado. A inclinou a cabeça, olhando para Duncan, e de repente deixou escapar: nossos guerreiros estão lutando contra o inimigo, as probabilidades estão contra nós. Alice brigou com alguma coisa de novo. Duncan ouviu os sons lá fora, registrando vagamente os clangores no convés e as exclamações esporádicas da senhorita Puppet. No entanto, esses ruídos se tornaram comuns nos desaparecidos, então ele não pensou muito neles, apenas balançando a cabeça: deixe-a em paz, ela vai se acalmar eventualmente. Enquanto falava, ele mexeu o pescoço um tanto rígido e olhou pela janela. O nascer do sol ainda não havia chegado, e o mar ilimitado permanecia envolto na escuridão onde Frost estava naquela direção. Sua viagem apressada até a ilha gelada estava longe de ser tranquila. Ele não apenas não conseguiu encontrar um corpo adequado para uso a longo prazo, mas também não conseguiu sair do cemitério. No entanto, apesar dos obstáculos, ele ganhou algo com esse esforço. Duncan relembrou o tempo que passou no cemitério, examinando as informações que havia coletado. Seguidores do Lorde Inferior, o culto da aniquilação, este foi o aspecto mais significativo. 4 cultistas, disfarçados de sacerdotes do Deus da Morte durante as horas mais rigorosas do toque de recolher, tentaram roubar um cadáver do cemitério, arriscando até mesmo suas vidas por isso. Isso não era um assunto trivial. Esperava-se que os acontecimentos no cemitério fossem notados pelas autoridades de Frost e pela igreja local após o nascer do sol, criando um rebuliço entre os protetores da igreja. Sua saída do caixão como um homem morto, naturalmente também despertaria o interesse da igreja local. O corpo temporariamente habitado. A testa de Duncan franziu gradualmente. Este foi outro ponto vital. Havia claramente algo errado com aquele cadáver, não apenas porque 4 aniquiladores arriscaram suas vidas para roubá-lo na calada da noite, mas também devido ao fenômeno peculiar de autodesintegração, que ocorreu mais tarde. Duncan olhou para as próprias mãos, lembrando-se da imagem vívida da rápida desintegração daquele corpo. Não foi a primeira vez que ocupou um corpo, mas foi a primeira vez que ele testemunhou um fenômeno de desintegração tão estranho. Mesmo o sacrifício cruel nos esgotos de Plende não havia experimentado uma situação tão bizarra, por mais terrível que fosse sua condição. Simultaneamente, Duncan lembrou-se de uma frase divulgada involuntariamente por um dos cultistas: este corpo está chegando ao seu limite. Aqueles aniquiladores aparentemente sabiam de alguma coisa, eles haviam antecipado o fenômeno de desintegração daquele corpo. Duncan ergueu a mão, acariciando lentamente o queixo.
Ele também considerou outro assunto enquanto especulava sobre os motivos dos cultistas. Por trás desses eventos incomuns, haveria uma ligação com o amigo que retornou dos mortos, de Morris. Fim do capítulo. Capítulo 296, o Carvalho Branco zarpa novamente. Na área portuária sudeste de Plende, um elegante navio a vapor branco estava em seus preparativos finais. Após uma estadia prolongada, o White Oak estava finalmente preparado para zarpar mais uma vez. Desta vez, transportaria vários itens encomendados da cidade-estado de Plende, viajando pelas rotas marítimas central e norte, seguindo para o norte, passando por Cold Harbor e, finalmente, chegando a Frost. A viagem foi substancial, mas para um navio especificamente modificado e concebido para viagens rápidas e de longa distância, esta rota, principalmente em águas seguras, não representava nenhum desafio significativo. O poderoso núcleo de vapor garantiu a impressionante propulsão do navio, e a recém-reformada capela de bordo proporcionou proteção adequada para a segurança de todos os tripulantes. Os marinheiros que trabalhavam em terra e a bordo pareciam bastante à vontade com este acordo. Dentro da sala de máquinas do White Oak, na parte traseira, o engenheiro-chefe e o mecânico assistente supervisionavam os marinheiros enquanto terminavam os preparativos finais do núcleo de vapor. Esta máquina incrivelmente poderosa, do tamanho de uma casa, estava ancorada na estrutura de suporte principal do navio com uma estrutura de aço resistente. Consistia em 3 recipientes esféricos alinhados verticalmente e uma série de intrincados tubos, válvulas e dispositivos de ligação em torno dos recipientes. Uma ponte suspensa de metal estava pendurada na metade dos 3 contêineres, permitindo aos marinheiros inspecionar o funcionamento do núcleo de vapor e realizar a manutenção necessária. Neste momento, vários marinheiros estavam ocupados trabalhando na ponte suspensa de metal. Eles abriram as pesadas escotilhas dos contêineres esféricos e removeram algumas hastes de metal de brilho fraco que estavam quase esgotadas. Eles então prenderam várias hastes de metal dourado claro com quase 1 metro de comprimento nas fendas dentro das portas das escotilhas, ativaram o mecanismo e inseriram as hastes de metal no centro dos contêineres. Esses catalisadores metálicos eram a fonte do imenso poder do núcleo de vapor e uma das salvaguardas críticas para a operação estável da máquina. Semelhante às orações e cerimônias de incenso realizadas pelos sacerdotes perto dos tubos de vapor, os catalisadores de liga dentro do núcleo de vapor também poderiam ajudar a afastar forças maliciosas específicas até certo ponto, evitando que a máquina se tornasse subitamente possuída, após operação prolongada. Os sons contínuos de polias e dobradiças em movimento enchiam o ar. As ações dos 2 marinheiros pareciam um pouco rudes, e o engenheiro-chefe corpulento e careca imediatamente gritou: "Tenha cuidado! Não danifique esses catalisadores metálicos, eles são tão macios quanto palitos de pão. Se você quebrar um, o capitão vai quebrar sua cabeça. Se você está falando sobre os baguetes assados pelo chefe Finley, então você deveria se preocupar em danificar as ranhuras e espigas dentro do núcleo do vapor." Um marinheiro na ponte Pencil riu, mas apesar da piada, tornou-se mais cauteloso em seus movimentos. "Quando chegarmos a Frost, sugerirei ao capitão que compremos um lote de catalisadores metálicos de alta qualidade de lá. O metal dourado é tão barato quanto as pedras no chão daquele lugar", murmurou o mecânico assistente nas proximidades. Ela era uma mulher na casa dos 30 ou 40 anos, com braços fortes como os de um homem e um uniforme de trabalho manchado de graxa. Os canais de compras da Associação de Exploradores são muito duvidosos. Isso depende dos clientes e da igreja, o engenheiro-chefe encolheu os ombros. Metade do porão de carga do White Oak consiste em câmaras seladas, especiais. Muitos dos itens que transportamos desta vez são matérias-primas e produtos semi-acabados para relíquias sagradas encomendadas pela igreja, e são bastante sensíveis. Os suprimentos entregues ao navio devem ser rigorosamente inventariados. Certa vez, o Corvo Cinzento fez um tolo contrabandear um barril de vinho com mel a bordo, o que afrouxou os lacres das câmaras,
permitindo que duas sombras escapassem e matassem metade da tripulação. Eu sei, então vou sugerir isso ao capitão quando chegar a hora. A mecânica assistente acenou com a mão com desdém e depois franziu a testa ligeiramente. Falando nisso, o capitão ainda não chegou e geralmente não se atrasa. O capitão virá, disse o engenheiro-chefe, fazendo uma pausa para dar ênfase antes de repetir, o capitão virá, ele ainda não se aposentou. Parêntese que abre reticências, parêntese que fecha. Você realmente deveria se aposentar, disse sua esposa, de braços cruzados, encostada no batente da porta, com expressão severa e olhar penetrante como sempre. Não espere até que eu chegue ao navio e puxe você pela orelha para perceber o quão séria é a sua situação. Lawrence não respondeu, ele simplesmente ajustou seu uniforme de capitão no espelho, verificou seu cabelo meticulosamente penteado e solenemente pegou o chapéu ao seu lado. Ele só se permitiu dar um suspiro de alívio quando estava em sua cabeça. Obrigado, Marta, mas preciso ir, sussurrou o velho capitão. O White Oak está esperando no porto. Sua esposa o observava em silêncio, sem palavras raivosas ou reclamações intermináveis, apenas um olhar longo e silencioso. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente suspirou suavemente. Tudo bem, tenha cuidado e volte logo. Não tenha mais problemas. Espero, Lawrence suspirou impotente e se afastou do espelho. Você trouxe tudo? Eu trouxe tudo. As chaves da casa e o amuleto para sair. Eu os tenho, eu não esqueci. Traga um pequeno livro de orações, será útil. Eu trouxe isso também. Lawrence se abaixou para pegar a pequena mala perto da porta e deu um tapinha nela. Também tenho algumas orações manuscritas e algumas velas sagradas da catedral. Sua esposa abriu a boca como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas Lawrence virou-se para ela com um sorriso. Trouxe tudo. Não sou tão velho a ponto de esquecer as coisas. Sua esposa ficou em silêncio por um momento e depois exalou suavemente, seu remédio. Os movimentos de Lawrence congelaram. Seu remédio, não esqueça, ela repetiu. Os lábios de Lawrence tremeram ligeiramente e seu olhar gradualmente mudou para o lado. Uma pequena garrafa de vidro marrom estava em silêncio sobre a mesinha ao lado da porta. A luz do sol incidiu sobre a garrafa, revelando a textura transparente do líquido em seu interior. Após um longo silêncio, Lawrence pegou o frasco de remédio. Vários segundos se passaram antes que ele abrisse a pequena rolha. Ele olhou para Marta e viu que sua esposa ainda estava encostada no batente da porta, de braços cruzados, observando-o, como sempre fizera. Boa viagem, ela murmurou as palavras. Estou saindo agora, Lawrence respondeu suavemente. Depois, conforme orientação do psiquiatra, ele colocou algumas gotas do remédio na boca. O gosto forte se espalhou por dentro e a figura de sua esposa desapareceu silenciosamente à luz do sol. Lawrence silenciosamente colocou a tampa de volta no frasco do remédio, abriu a pequena mala e colocou o restante do remédio em um canto onde não pudesse ser batido. Enquanto organizava suas coisas, ele resmungou, aquele psiquiatra está apenas enganando as pessoas, essa coisa é tão amarga. Não há nenhum aroma de ervas. O velho capitão, que passou metade da vida vagando pelo mar sem limites, terminou de preparar seus pertences, suspirou baixinho, pegou a mala e saiu de casa. Reticências. Depois de um dia de trabalho, Heidi finalmente voltou para casa antes do anoitecer. Ela empurrou a porta, tirou o casaco e a primeira coisa que fez depois de entrar na sala foi desabar desajeitadamente em uma cadeira com um suspiro profundo. Enquanto isso, sua mãe estava sentada perto da lareira quente, examinando algumas cartas que haviam acabado de chegar hoje. Ao ouvir a filha voltar para casa, a velha virou ligeiramente a cabeça. Você é uma mulher adulta agora. Tente estar atento à sua aparência, uma senhora não se comportaria assim. Deixe a senhora descansar um pouco, ela tem lidado com pesadelos estranhos e marinheiros falando bobagens o dia todo. Heidi afundou-se na cadeira, acenado fracamente com a mão. Houve um navio com falha mecânica no mar ilimitado, encalhado por quase o dobro do tempo planejado.
Vários marinheiros foram retirados do navio, com as mãos e os pés amarrados. Foi um desastre. Ela respirou fundo e balançou a cabeça, lamentando: ganhar a vida no mar ilimitado não é uma tarefa fácil. Sua mãe ergueu os olhos das cartas: parece horrível. Nesse caso, você não deveria ficar desanimado assim. Suba correndo e tome um banho para relaxar, a água já está aquecida. Tudo bem, você está certo, Reid fez beicinho, finalmente reunindo energia para se levantar da cadeira. Ela caminhou em direção às escadas, mas parou de repente, curiosa: essas cartas são conta de água, conta de luz, conta de gás, todos os tipos de contas, coisas diversas, disse sua mãe casualmente. Seu pai costumava cuidar delas, mas como ele está fora, estou cuidando disso. Tudo bem, não quero lidar com essas coisas, disse Reid, acenado com a mão e subindo as escadas. A mãe observou a filha subir as escadas em silêncio e depois olhou novamente para as cartas à sua frente. A maioria deles eram de fato contas. Mas também havia duas cartas reais, uma delas vinda de um lugar inimaginável para a maioria das pessoas. Era uma carta de Morris, entregue esta tarde por um mensageiro envolto em chamas verdes. A carta trazia o feitiço especial do Deus da Sabedoria para impedir que estranhos vissem seu verdadeiro conteúdo. A velha olhou para a caligrafia familiar com um sorriso. Estou a caminho de Frost, não há muitas paisagens para ver ao longo do caminho, apenas os pequenos blocos de gelo ocasionais no mar e a névoa fria distante são bastante interessantes. Nina estava fazendo seu dever de casa das férias de inverno no refeitório hoje quando uma sombra estranha emergiu de seu livro didático. Todos lutaram para vencer, criando uma cena bastante animada. Antes do almoço, o capitão foi pescar de novo, sabe, aquele tipo de peixe, desta vez deu muita luta, criando uma cena emocionante. O capitão afirmou que peixe vivo tem melhor sabor, mas eu honestamente não sabia a diferença. A velha senhora sorriu e deixou momentaneamente a carta de lado, pegando outra carta recentemente aberta. Esta carta, entretanto, veio de Frost. O remetente era Scott Brown. Fim do capítulo. Capítulo 297 – Investigação do cemitério. Mary, a esposa de Morris, olhou para o envelope da carta por um longo período antes de pegar cuidadosamente um abridor de envelope na lateral e abri-lo com cuidado. Um pedaço fino de papel dobrado escorregou do envelope. Antes de desdobrá-lo, Mary notou marcas irregulares no verso do papel. Essas marcas indicavam uma caligrafia forte, sugerindo que o autor estava altamente emocionado ao escrever. A senhora mais velha, sentada perto da lareira, ajustou a posição e colocou a carta que já havia lido sobre uma mesinha redonda próxima. Ela olhou para o carimbo de data no envelope contendo a carta de Frost. Foi enviado em 5 de dezembro. Apenas 3 dias depois de enviar a primeira carta, o falecido Scott Brown escreveu esta segunda. Ao abrir o bilhete dobrado, Mary viu várias linhas de caligrafia desordenada e apressada, notavelmente diferente da caligrafia elegante e organizada do folclorista na carta enviada poucos dias antes. As falas transmitiam imensa ansiedade e medo. Meu amigo, algo está errado. Eu não posso explicar isso para você. Estou muito confuso agora, achando difícil pensar. Algo está perturbando minha mente, minha memória. Não venha para Frost. Nunca venha para Frost em nenhuma circunstância. Mesmo que você receba outras cartas ou convites meus, nunca venha para Frost. Há uma conspiração massiva. Não venha para Frost. A nota não tinha assinatura e até o selo do envelope estava torto. Mary olhou para as palavras escritas às pressas, imaginando um folclorista, seu estado mental em desordem devido à avassaladora dissonância cognitiva, usando seu último resquício de sanidade para escrever essas frases. Ela o imaginou lutando contra o vento gelado de Frost para entregar a carta no correio. Ela silenciosamente redobrou o papel e o devolveu ao envelope. A carta era inquietante, exalando uma aura sinistra do começo ao fim. Normalmente, teria sido suficiente para fazer com que o destinatário procurasse refúgio numa igreja.
No entanto, os olhos de Mary examinaram a pequena mesa redonda ao lado dela, examinando a carta do desaparecido. Os herdeiros da prole do fundo do mar têm um sabor distinto, mais delicioso do que o peixe comum. O capitão aprimorou técnicas culinárias especiais, e a anomalia 099 Senhorita Alice adquiriu a essência disso. Talvez eu devesse tentar também. A senhora idosa jogou a carta de Frost na lareira próxima, observando-a queimar rapidamente e virar cinzas nas chamas brilhantes. Eles já foram embora. Ela sussurrou antes de se levantar e pegar tinta, uma caneta e papel para escrever na prateleira adjacente, preparando-se para escrever uma carta. Esta seria enviada para o antiquário no bairro da Cidade Baixa. Reticências, reticências. Funcionários da igreja, vestidos com casacos pretos, andavam pelo cemitério, verificando todos os vestígios que restavam ali. Todos os caminhos, caixões e postes de luz estavam marcados e amostrados, na esperança de reconstruir os acontecimentos ocorridos na noite anterior. Gatekeeper, Agatha ficou na cabana do zelador, com o velho zelador sombrio e corcunda sentado à sua frente. Depois de um tempo desconhecido, a jovem, que estava quase toda envolta em bandagens, levantou a cabeça e olhou para o céu pela janela, vendo o sol se pondo gradualmente e um leve brilho avermelhado começando a se espalhar pelo céu acima da cidade. A noite estava se aproximando. Seus guardas estiveram ocupados no cemitério por várias horas, e o velho zelador à sua frente ficou em silêncio pelo mesmo período de tempo. A rigor, o velho zelador não estava apenas em silêncio, ele mantinha um estado de quase fechamento mental, sem se mover, falar e reagir a estímulos externos. Desde que os guardas da igreja receberam o relatório e vieram para cá, ele estava sentado em silêncio naquela cadeira, como uma escultura de carne respirando. Um guarda vestido de preto empurrou a porta de madeira da cabana do zelador, aproximou-se de Agatha, abaixou-se e sussurrou-lhe algo. Ela assentiu levemente. Eu entendo. Envie as amostras primeiro para a catedral e deixe a cena como está. Esta noite pode ser crucial, precisamos ter alguém de guarda. O guarda vestido de preto acenou com a cabeça e saiu, mas antes de sair não pôde deixar de olhar para o velho sentado imóvel na cadeira. O rosto do jovem guarda mostrava aparente desconforto ao ver os olhos estagnados e turvos do velho. Por quanto tempo ele manterá este estado? Está tudo bem? Fecho mental protetor. Ele está usando esse método para combater e limpar a contaminação a que foi exposto e, possivelmente, para nos proteger também, sussurrou Agatha. O coveiro deve ter encontrado algo inimaginável na noite passada, ele parece ter lutado para sair do limite da loucura. Mas não se preocupe, ele é um guerreiro experiente e estabilizou sua condição com sucesso. Ele vai ficar bem. Neste ponto, Agatha fez uma pausa e acrescentou, quanto tempo este estado irá durar, é difícil dizer. Pode terminar no próximo segundo ou pode não terminar até amanhã a esta hora. Depende de quanto tempo ele ficou exposto a essa terrível contaminação. O guarda vestido de preto pensou por um momento, olhou para a janela e, através do vidro ligeiramente sujo, viu o movimentado pessoal da igreja do lado de fora, no caminho. Então ele voltou seu olhar para os dois corpos na cabana, dois intrusos que foram confirmados como seguidores da aniquilação e aparentemente morreram nas mãos do velho zelador. Devido à situação pouco clara e para proteger o local, os dois corpos ainda permaneceram no local. Eles não poderiam ser a causa do fechamento mental do velho zelador, mesmo os demônios por trás dele saindo do controle não estariam neste nível. O que poderia ser? Um demônio das sombras mais poderoso? Um sumo sacerdote do culto da aniquilação? Ou algo totalmente diferente? O guarda vestido de preto expressou suas dúvidas, mas Agatha apenas balançou a cabeça. Não, deveria ser uma situação ainda mais perigosa e misteriosa. Por que você tem tanta certeza? O guarda vestido de preto perguntou inconscientemente. Porque na verdade havia apenas vestígios deixados por alguns crentes heréticos no local, bem como uma pilha de restos mortais do aniquilador que não deixaram nenhuma reação sobrenatural, disse Agatha calmamente. A falta de quaisquer vestígios observáveis significa.
Significa que o visitante da noite passada não fez nada, a mera presença deles neste cemitério por um momento foi suficiente para levar minha mente ao limite. A voz do velho soou de repente na cabana, interrompendo a troca entre o guarda vestido de preto e o porteiro. Agatha imediatamente olhou na direção da voz, e um leve sorriso finalmente apareceu em seu rosto inexpressivo. Você voltou, que bom. Eu não diria totalmente de volta, disse o velho zelador lentamente, estabilizando gradualmente as várias percepções que estavam ligeiramente erradas após reabrir sua mente. Ele olhou nos olhos de Agatha, bloqueando conscientemente as pós-imagens atrás dela, mas pelo menos posso distinguir qual parte pertence à realidade e qual parte pertence à loucura agora. Já chega, Agatha assentiu. O que aconteceu ontem? O cadáver que você enviou de repente ficou agitado, falando como uma pessoa viva. Então 4 seguidores da aniquilação entraram no cemitério, querendo levar embora o agitador. Eles usaram o poder dos demônios das sombras para se disfarçarem, escondendo habilmente suas identidades como invocadores experientes. Eles enganaram meus olhos, mas não minha intuição. Eu atraí 2 deles aqui e os matei, esses 2 no chão. Então, enquanto eu me preparava para ir ao cemitério matar os outros 2, algo inesperado aconteceu. O velho zelador ergueu a cabeça, olhando na direção da porta. Um visitante indescritível passou por aqui. Fiquei olhando para ele por um tempo, ou talvez apenas alguns segundos. Minha noção de tempo estava errada, então não posso ter certeza. Um visitante indescritível. Agatha não pôde deixar de franzir a testa. Você pode ser mais específico? O velho zelador tentou se lembrar. Tudo o que lhe veio à mente foram luzes e sombras caóticas e um barulho avassalador. O fechamento mental precipitado eliminou a contaminação temporária que sofrera, mas também apagou algumas lembranças úteis. Não posso. Só me lembro de luzes, sombras e ruídos caóticos. O velho zelador balançou a cabeça. E mesmo que eu pudesse descrever com precisão o que vi, não faria sentido para você. O que vi pode não ter sido real e, mesmo que fosse real, pode não ser a mesma realidade que os outros veem. Como humanos, nossas formas de percepção são muito limitadas. Tudo bem, então essa é a resposta completa, Agatha assentiu. Um visitante indescritível chegou ao cemitério na fase final, mas não causou nenhuma destruição. Tem certeza de que deseja usar a palavra visita no relatório? Esta palavra é neutra, até amigável. Sim, o velho zelador respondeu calmamente. Tive uma conversa com ele, embora quase não tenhamos comunicado nada com sucesso. O visitante tentou se comunicar, o que é um sinal neutro ou até amigável. Entendido, eu gravei. Agatha assentiu novamente. O que aconteceu depois? Algo mais? Depois que o visitante saiu, vi vagamente que eles deixaram alguma coisa, no caminho da entrada, disse o velho zelador ao relembrar. Mas eu não conseguia ver claramente. Naquela época, minha visão foi severamente danificada e minha cognição também foi muito afetada, então não tenho certeza. Se você está falando sobre uma pilha de restos mortais queimados pela reação de demônios das sombras, nós a encontramos. Agatha interrompeu calmamente o velho zelador. Se isso estiver correto, então parece ser o navio do visitante. Fim do capítulo. Capítulo 298, PTSD. Fora da cabana, no caminho que leva ao necrotério, os restos carbonizados que mal retinham um contorno humano ainda estavam no lugar. Vários guardiões da igreja estavam se preparando para transferir os destroços para caixotes de madeira. Ao verem o porteiro e o zelador do cemitério aparecerem, eles interromperam temporariamente suas ações. A porteira, Agatha, apontou para os restos queimados. O que você viu ontem deveria ser ele, claro, o que resta aqui agora é apenas uma concha. O visitante, que uma vez ocupou esta concha realmente foi embora. O velho zelador aproximou-se dos restos mortais, olhou para baixo e observou por um momento, depois franziu levemente a testa. Ele é, se não me engano, um dos 4 cultistas disfarçados de sacerdotes na noite passada. Agatha disse calmamente.
esta concha morreu devido à reação de um demônio simbiótico. O velho zelador permaneceu em silêncio com uma expressão séria, sem saber o que estava pensando. Então, 2 minutos depois, ele de repente olhou para cima e disse: "O cadáver que você enviou ontem à noite." Agatha assentiu, levantando a mão para apontar em outra direção. "Aqui, mas sua condição é ainda mais bizarra." Sob a orientação do porteiro, o velho zelador chegou a um espaço vazio na extremidade do necrotério, onde estavam armazenadas amostras processadas e outras evidências importantes a serem enviadas de volta à catedral. O velho zelador ficou surpreso com o que Agatha lhe apontou. Era uma coleção de potes de vidro grandes e pequenos. "Você quer dizer, este é o cadáver que você enviou ontem?" O inquieto, que conversou comigo no caixão durante metade da noite. O velho ficou olhando para os potes por um longo tempo antes de finalmente virar a cabeça para olhar para Agatha com desconfiança. Na noite anterior, ele poderia até bater com energia no caixão. "Sim, mas quando os guardiões encontraram essas coisas, só pudemos usar pás para coletá-las e depois colocá-las em potes, tanto quanto possível. O contorno e a localização restantes só podem provar que este é realmente o falecido que enviamos para o cemitério ontem à noite." Agatha balançou a cabeça. "Como você pode ver, um semissólido, lodo, mal retendo vestígios de tecido biológico. Mesmo esses vestígios restantes estão rapidamente se transformando em substâncias semelhantes à lama com o passar do tempo." Ela fez uma pausa, apontando para um dos potes maiores. "Originalmente havia alguns ossos aqui, mas agora só existe esta substância estranha e viscosa." O velho zelador franziu a testa, olhando atentamente para o material bizarro nos potes de vidro. Aqueles vermelho escuros, misturados com substâncias pretas e cinzentas, lembravam a lama do fundo da água. Se não fosse por saber que o porteiro não o enganaria, ele não poderia de forma alguma associar essas coisas ao inquieto que conversou ontem no caixão. "Tudo bem, os mortos viraram lama e coisas estranhas sempre acontecem juntos." O velho zelador finalmente suspirou. "Neste ponto, como devo explicar tudo isso para a família do falecido? Eles virão ao cemitério para se despedir de seus entes queridos. Devo contar a eles que alguns aniquiladores entraram ontem para causar problemas. Que havia algo como uma sombra subespacial visitando, então um membro da família deles de alguma forma se transformou em alguns potes de líquido. Ah, você não precisa se preocupar com isso, a família deles não vai incomodar você." Agatha disse sem emoção, balançando a cabeça. Já concluíram a cerimônia de despedida no vizinho cemitério número 4. O mineiro que morreu na queda será encaminhado para a fornalha conforme previsto. O velho zelador piscou, sua expressão de repente ficou séria. "Você enganou a família do falecido com um corpo diferente." "Não descemos tão baixo assim", respondeu Agatha levemente. "Então, encontramos outro corpo. Hoje ao meio-dia, um trabalhador que morreu em uma queda foi encontrado no poço. Ele parecia exatamente com o cadáver que mandamos aqui ontem à noite." O velho zelador olhou com os olhos arregalados, sua expressão ligeiramente rígida. Depois de um tempo, ele de repente recobrou o juízo e instintivamente virou a cabeça para olhar para o caixão simples na plataforma não muito longe, o caixão que havia sido enviado ao cemitério na noite anterior. Então ele olhou novamente para os misteriosos potes de vidro na área de armazenamento de amostras. "Em nome do Deus da Morte, o que diabos você trouxe aqui ontem?" "Vamos investigar", disse Agatha, com um raro toque de seriedade no rosto. "Agora, a única coisa certa é que o corpo enviado ao cemitério número 4 deve ser o real." Não mostrou qualquer agitação nem desmoronou e se dissolveu, enquanto o corpo que enviamos aqui ontem à noite foi adulterado por forças sobrenaturais. O velho zelador não falou por um tempo, aparentemente imerso em pensamentos. Naquele momento, um guardião da igreja vestido de preto se aproximou de repente por outro caminho e foi diretamente até Agatha. O guardião da igreja rapidamente relatou algo a Agatha em voz baixa e depois entregou um pedaço grosso de papel.
Agatha olhou para o conteúdo do papel, sem mostrar nenhuma mudança na expressão, e acenou levemente com a cabeça, entendido. O que aconteceu? O velho zelador perguntou casualmente. Você se lembra daqueles 4 hereges que entraram ontem no seu cemitério? Agatha ergueu a cabeça, entregando o papel diretamente ao velho. Você matou 2, um se transformou em restos carbonizados fora de sua cabana, e agora descobrimos o paradeiro do último aniquilador. O velho zelador pegou o papel e viu que era uma fotografia. Em algum lugar no chão de cimento, havia uma pilha de lama que mal podia ser reconhecida como humana, com sinais claros de carbonização, assim como os restos carbonizados na entrada de sua cabana. Obviamente, foi a reação após o rompimento da relação simbiótica com o demônio. É aquela mulher, o velho zelador franziu a testa, olhando para Agatha, ela está morta. Como ela morreu? Onde? A 2 quarteirões de distância, em plena luz do dia, esta pilha de lama caiu de repente em uma encruzilhada, disse Agatha. Junto com ela, havia um corvo da morte obviamente fora de controle. Aquele demônio durou apenas alguns segundos no verdadeiro mundo antes de entrar em colapso e desaparecer. Espectadores no local relataram o incidente ao oficial de segurança. O velho zelador pensou por um momento e balançou a cabeça gentilmente. Não sou um especialista nesta área, apenas me diga sua opinião diretamente. Minha opinião é que este herege provavelmente viu o mesmo visitante que você viu ontem à noite. Os olhos de um demônio são mais propensos a ver a verdade, então seu corvo da morte enlouqueceu e, em sua loucura, levou seu mestre para as profundezas do reino do demônio, analisou Agatha calmamente. A julgar pelas consequências, este herege foi dilacerado por outros demônios antes de ser atacado pelo contrato simbiótico, que é uma característica típica de cair desprotegido nas profundezas do reino demoníaco. A porteira terminou de falar com calma e respirou fundo, seu olhar fixo nos olhos do velho zelador. Eu sinto que há algo vigiando esta cidade. Os próximos dias podem não ser pacíficos. Reticências. Duncan chegou à sala de jantar antes do anoitecer. Embora ele não soubesse quando tudo começou, o local parece ter inconscientemente se tornado um ponto de encontro da tripulação nos momentos de lazer. Assim que Duncan entrou, ele viu Morris corrigindo o dever de casa de Nina enquanto Nina supervisionava a ortografia de Shirley, Dog e Alice em outra mesa próxima. Enquanto isso, Vanna estava sentada perto da janela, lendo atentamente um livro da igreja. A atmosfera parecia muito boa. Uma carta de sua esposa, Duncan foi direto até Morris e entregou-lhe uma carta. De Maria, Morris parou de corrigir o dever de casa, um tanto surpreso ao olhar a carta entregue pelo capitão. Ele então pegou um abridor de cartas que carregava consigo, murmurando enquanto abria o envelope. Eu disse na carta que não havia necessidade de pressa na resposta. De qualquer forma, a postagem custa apenas algumas batatas fritas, Duncan disse com um sorriso. Dê uma olhada no que está escrito dentro. Talvez seja urgente. Morris acenou com a cabeça, tirou o papel da carta e olhou-o rapidamente antes de franzir a testa involuntariamente. O que diz a carta? Duncan perguntou curioso, mas acrescentou, você não precisa dizer se é privado. A segunda carta de Scott Brown chegou, com apenas 3 dias de diferença da primeira. Morris não escondeu, mas falou com um tom estranho. Seu estado mental na carta obviamente não está muito certo. Mary estava preocupada com o fato de a carta conter coisas impuras, então ela queimou o original, mas contou o conteúdo da carta. Brown me incentivou, nervoso e ansioso, a não me aproximar de Frost. Parece que seu amigo percebeu alguma verdade, Duncan disse pensativamente depois de ouvir. Infelizmente, minha investigação sobre Frost não correu bem e não consegui descobrir sobre seu amigo. Ah, você foi até Frost para investigar. Morris ficou repentinamente surpreso, incapaz de evitar exclamar, quando você foi? Ontem à noite, Duncan não escondeu, já que todos estavam entre seu próprio povo, peguei um corpo emprestado. Infelizmente, não consegui encontrar muitas informações. Não foi tão problemático da última vez em Plende.
Assim que sua voz caiu, houve um barulho repentino vindo não muito longe. Duncan e Morris olharam na direção do som e viram que o livro de Vanna havia caído no chão. A expressão no rosto da senhorita inquisidora era um tanto estranha, fazendo com que Morris ficasse preocupado com o fim. Vanna, você está bem? Ela está bem, Duncan acenou com a mão e respondeu por Vanna, ela só tem um pouco de tepite. Fim do capítulo. Capítulo 299, O passatempo dos mortos-vivos. O capitão frequentemente empregava um vocabulário peculiar e enigmático, que era difícil de compreender e formado de forma criativa. No entanto, a tripulação do Vanisht não se importou com isso. Afinal, havia uma pomba no navio que usava termos ainda mais peculiares e incompreensíveis, e a comunicação entre o capitão e a pomba sempre foi perfeita, provando que essas palavras incomuns não eram um problema para o capitão. Era um problema com a compreensão limitada das pessoas comuns. De qualquer forma, aqueles que não conseguissem entender simplesmente considerariam isso um dialeto subespacial. Morris não perguntou sobre o significado de TEPT, mas processou silenciosamente a informação que o capitão acabara de compartilhar. Duncan foi acessível e compartilhou sua experiência no cemitério na noite anterior. Ele buscou principalmente as opiniões de profissionais. A narração de Duncan rapidamente chamou a atenção de diversas pessoas na sala de jantar. Nina foi a primeira a se aproximar, seguida por Shirley, Alice e Dog. Eventualmente, até mesmo Vanna, que estava calada, não conseguiu reprimir sua curiosidade e discretamente se aproximou para escutar perto da longa mesa. Aniquiladores, Morris, o mais experiente do grupo, foi o primeiro a franzir a testa depois de ouvir a história de Duncan, porque eles estariam interessados em cadáveres. Os aniquiladores não deveriam estar interessados em cadáveres. Duncan perguntou curioso. Eles não são necromantes, Morris balançou a cabeça, os aniquiladores seguem o Lorde Inferior, explorando o conhecimento de reinos demoníacos e de invocação. Eles não têm interesse em carne mortal. Na verdade, eles até desprezam e detestam porque acreditam que a carne mortal é fraca e impura, enquanto os demônios das profundezas escuras e o Senhor Inferior são a forma original, com pura santidade. Como poderiam tais hereges ir a um cemitério para roubar cadáveres? A sobrancelha de Duncan ergueu-se depois de ouvir a explicação do idoso estudioso. Os aniquiladores desprezam a carne mortal e seguem os seres puros e santos do reino das trevas. Eles até acreditam que os demônios das trevas e o Senhor Inferior possuem essa santidade pura. Embora ele estivesse ciente desde o início que os cultistas deste mundo tinham crenças estranhas, o desafio dos aniquiladores aos limites lógicos parecia um pouco estranho. Duncan não pôde deixar de olhar para Dog ao lado da mesa, que havia sido parado por Shirley e agora estava deitado no chão, estudando diligentemente um livro de vocabulário com seu grotesco crânio esquelético balançando para frente e para trás. Percebendo o olhar do capitão, Dog olhou para cima abruptamente, todo o seu corpo de ossos aterrorizantes chacoalhando. Puro, sagrado, Duncan observou o cão escuro com uma expressão peculiar, até mesmo a forma original de vida. Cachorro ficou surpreso, né? O que? Inimaginável, Duncan balançou a cabeça, o mundo aos olhos daqueles aniquiladores deve ser totalmente diferente daquele das pessoas comuns. Ele disse isso casualmente, mas Shirley respondeu imediatamente, quem sabe como funciona o cérebro deles? Não sou um cultista da aniquilação. Ninguém disse que você estava, Duncan respondeu com indiferença. De qualquer forma, não posso dizer mais nada, mas aquela cultista que escapou já deve estar morta. Shirley estalou os lábios e continuou, absolutamente morta e desmembrada. Duncan inicialmente não havia considerado o destino do cultista fugitivo, mas ao ouvir as palavras de Shirley, ele não pôde deixar de ficar surpreso. Por que você diz isso? Ela foi arrastada por seu próprio demônio simbiótico para o abismo do fundo do mar, explicou Shirley com indiferença.
Os aniquiladores, o GH, esses tolos podem adorar o Lorde Inferior e se unir a demônios das sombras, mas uma vez que entram nas verdadeiras profundezas escuras do plano do mar profundo, eles ainda são tratados como humanos. Esses demônios incontroláveis apenas reconhecem o cheiro de seus parentes e irão despedaçá-la. Ela será dilacerada por outros demônios das sombras. Duncan murmurou, e então não pôde deixar de relembrar os acontecimentos anteriores. Espere, mas lembro que você e Dog também usaram um método semelhante para escapar antes. Bem na minha frente, vocês dois pularam em uma fenda que levava ao reino do demônio. Ao relembrar suas façanhas passadas, a expressão de Shirley tornou-se brevemente peculiar, mas ela rapidamente acenou com a mão. Isso é diferente. Quando Dog me ajuda a escapar, ele sempre faz o possível para me proteger. Ele tenta confundir meu cheiro e, se não conseguir, luta contra os outros demônios das sombras. Então toda vez que usamos esse método para escapar, ele acaba ferido. E a situação com outros demônios das sombras é diferente. Aquele que você acabou de mencionar não protegeria seus mestres, certo, cachorro? Você está se referindo a um corvo da morte. Dog levantou a cabeça, dirigindo-se a Shirley enquanto olhava cautelosamente para Duncan. Demônios das sombras comuns de fato não protegerão ativamente seus mestres. Eles não têm coração, e só cooperam com os aniquiladores por causa do contrato simbiótico. Assim que entrarem no abismo do fundo do mar, eles perderão o controle imediatamente, e aquele cultista estará praticamente morto. Então é assim, Duncan coçou o queixo, contemplando. Não é de admirar que ela parecesse bastante relutante quando foi arrastada. Nesse ponto, Vanna, que estava parada em silêncio, finalmente não conseguiu se conter. Ela se aproximou um pouco mais da longa mesa. Aqueles hereges fizeram alguma coisa além de tentar tirar você do cemitério. Duncan olhou para Vanna, que acrescentou apressadamente, é provavelmente um hábito profissional. Estou muito curioso sobre o propósito desses hereges. Como o Sr. Morris acabou de mencionar, os aniquiladores típicos não estariam interessados em carne e sangue mortais, então os cultistas que apareceram no cemitério são ainda mais suspeitos. Agora que você tocou no assunto, isso me lembra, Duncan disse pensativo, acariciando seu queixo, o corpo que eu habitava naquela época experimentou um fenômeno de colapso, muito estranho não muito depois de deixar o caixão. A pele e os músculos se desfizeram como lama rachada, e aqueles cultistas pareciam ter previsto isso. Vanna franziu levemente as sobrancelhas e, depois de ponderar por um tempo, de repente percebeu algo. Então, a chave é o corpo que você habitava naquele momento. Tempo. Você quer dizer, aniquiladores não estão interessados em carne e sangue mortais, mas e se isso não fosse um corpo de carne mortal? Vanna ergueu os olhos fixos nos de Duncan. Na verdade, pode nem ser carne. Ao ouvir a análise de Vanna, Duncan pareceu pensativo. Ah, bem, isso está ficando interessante. ... Depois de uma longa ausência, o Seamist finalmente retornou ao seu porto de origem. Na extremidade da ilha secreta, envolta em gelo flutuante, correntes turbulentas e neblina, o navio de guerra de aço, com sua proa imponente, atracou suavemente no final do cais. Os marinheiros mortos-vivos estavam ocupados em meio ao vento frio e à névoa fina, com alguns inspecionando as condições do navio, outros registrando a carga ou direcionando os guindastes em terra para içar contêineres de carga pesada do porão até a costa. A névoa do mar havia retornado dos quentes mares centrais. Embora não tenha trazido um relatório vitorioso, trouxe presentes e especialidades de longe, vinhos finos e lembranças doadas pelas autoridades da planície à Seamist Venture Capital Company, bem como tabaco, tecidos e artesanato adquiridos pelos capitão. Esses itens eram perfeitos para a ilha fria e isolada. Embora os mortos-vivos tivessem deixado o mundo dos vivos, eles ainda possuíam personalidades e emoções individuais. Eles exigiam uma certa qualidade de vida, entretenimento e hobbies e, de certa forma, precisavam dessas coisas ainda mais do que dos vivos.
Suas almas sentiam-se constantemente frias e vazias, e eles precisavam das criações calorosas do mundo civilizado para preencher ainda mais esses vazios. O primeiro imediato Aiden estava na beira do convés, embalando meticulosamente o fino tabaco Blend em um antiquado cachimbo de haste curta, acendendo-o com um isqueiro e dando uma tragada profunda e satisfatória. Ele então prendeu a respiração, fazendo um esforço. Uma névoa de fumaça saiu da gola, dos punhos e das costuras dos bolsos de seu uniforme de marinheiro, envolvendo toda a parte superior de seu corpo em uma nuvem de fumaça branca. Aiden girou o pescoço, olhou para a fumaça ao seu redor e depois abriu o colarinho para dar uma olhada. O buraco de bala em seu peito ainda emitia nuvens de fumaça azul. O tabaco quente pode preencher o vazio da alma, mas o vazio físico é outra questão, não é? Uma voz rouca e sombria surgiu de repente por trás. Aiden se virou e viu um velho de pele pálida e uma figura murcha parado na beira do convés. O velho usava uma túnica de sacerdote, com um lado do crânio afundado e a metade correspondente do corpo exibindo uma textura úmida, como se estivesse encharcado de água do mar. Esse era o sacerdote de bordo do Sea Mist, Will. O velho padre terminou de falar, pegou uma pequena garrafa de bebida e tomou um gole. O líquido escorreu do lado rachado de sua bochecha devido ao crânio desabado. Aiden observou o velho padre por um momento e de repente deixou escapar: quer que eu lhe ensine um truque. Você poderia fazer aquela garrafa de bebida durar dias. Truques não funcionam. O velho padre balançou a cabeça, principalmente porque é nojento e começa a azedar depois da terceira vez. Aiden encolheu os ombros, pegou seu cachimbo e deu outra tragada profunda, prendendo a respiração novamente, completamente envolto em fumaça. Na verdade, ser morto-vivo não é tão ruim assim. Eu não poderia jogar assim quando estava vivo. É bom ter a mente aberta, o velho padre não pôde deixar de exclamar. Fim do capítulo. Capítulo 300, Os Dias dos Desaparecidos. Aiden voltou para a ponte onde Tyrian estava esperando por ele. O processo de descarga está ocorrendo bem e levará cerca de 1 hora para transferir toda a mercadoria do porão para o armazém portuário, relatou energicamente o primeiro imediato careca, com cada dobra de suas roupas ainda exalando o forte cheiro de tabaco. Os marinheiros que ficaram na ilha gostaram muito das especialidades locais que você trouxe. Há uma festa esta noite, você é bem-vindo se estiver interessado, Tyrian mencionou casualmente, então não pôde deixar de olhar para Aiden novamente, franzindo a testa e franzindo o nariz. Você fumou tanto que ateou fogo em si mesmo. Talvez um pouco demais, Aiden admitiu sem jeito, tocando o nariz. O tabaco da Blend sempre torna difícil largar. Seja mais cuidadoso, você cheira como um pedaço de bacon agora. Tyrian balançou a cabeça, advertiu-o casualmente e depois mudou de assunto. Ultimamente, tenho ouvido frequentemente os marinheiros discutindo sobre Frost. A notícia realmente se espalhou. A expressão de Aiden ficou mais séria ao ouvir as palavras do capitão. A ressurreição dos mortos, independentemente da fonte do boato, é conteúdo suficiente para desencadear discussões entre os marinheiros, afinal, somos todos mortos-vivos. Aspas. Os mortos-vivos, Tyrian murmurou, repetindo o termo, eles estão ansiosos para realmente voltar à vida. Para ser honesto, qualquer pessoa com um pouco de bom senso saberia que isso é impossível. Aiden encolheu os ombros. Pessoas comuns ainda podem fantasiar sobre esses assuntos, mas quanto mais alguém é morto-vivo, mais percebe que a verdadeira ressurreição só pode ser um boato. O portão da morte é de mão única, e nossas almas que foram distorcidas e alteradas não podem mais passar por ele, então permanecemos no mundo como os chamados mortos-vivos. Quanto à fronteira entre a vida e a morte, todos têm bastante clareza sobre isso, afinal, todos permaneceram em frente àquele portão por um tempo quando confrontados com a morte. Tyrian assentiu levemente, ponderou momentaneamente e perguntou: por que este tópico atraiu tanta discussão? A verdadeira ressurreição não acontecerá, então todo mundo está especulando que aquelas chamadas pessoas revividas podem na verdade ser mortos-vivos. Aiden sorriu.
Você sabe, a maioria das cidades-estado não gosta dos mortos-vivos, e Frost os odeia ainda mais, considerando isso uma maldição do mar exterior. Embora não seja justo culpar o atual povo Frost pelas dívidas de meio século atrás, todos ainda estão felizes em ver as autoridades daquela cidade-estado em perigo. Tyrion ergueu uma sobrancelha, assistindo ao show. Se este assunto estiver realmente relacionado ao plano Abyss original, então não será mais apenas um show. Você está certo, eu entendo isso, mas por enquanto, a maioria dos marinheiros comuns está apenas aproveitando a diversão. Vamos conversar sobre outras coisas quando a diversão ficar muito grande, disse Aiden, abrindo as mãos. Não posso evitar, essa é a mentalidade dos mortos-vivos, especialmente quando se trata de Frost. Tyrion olhou silenciosamente para Aiden e, depois de um longo tempo, acenou com a mão impotente. A verdadeira ressurreição envolve passar pelo portão de Bartok e retornar, e em Frost, a crença dominante gira em torno do Deus da Morte. Teoricamente, as regras de vida e morte em Frost deveriam ser mais rígidas e estáveis. Os rumores de que os mortos retornaram para lá são bastante suspeitos. Ele não continuou a discutir com seu primeiro imediato sobre se era apropriado assistir à agitação, mas em vez disso fez uma cara séria e direcionou a conversa de volta para um assunto mais sério. Tom, estou mais inclinado a pensar que alguma outra força sobrenatural está em ação. Teremos que ver como a Catedral do Silêncio local reage, disse Aiden. Ouvi dizer que o atual porteiro da catedral é uma recém-chegada chamada Agatha, uma jovem inexperiente. Não sei se ela consegue lidar com esse tipo de problema. Tyrion não falou, mas por algum motivo, de repente pensou em outro sumo sacerdote jovem, forte e poderoso que havia lidado calmamente com seu temível pai várias vezes. Inquisidor Avanna de Plend. Se fosse aquele inquisidor formidável e um tanto aterrorizante, certamente lidar com alguns pequenos problemas de ressurreição não seria um problema. Reticências. A brisa marítima levemente salgada soprava de frente, trazendo um frio que estava ausente no mar central. Vanna sentou-se em um barril de madeira perto da lateral do navio, olhando para o infinito horizonte do mar, e viu uma leve névoa no limite de sua visão, com icebergs distantes e nebulosos escondidos nas profundezas da névoa. Os desaparecidos já haviam entrado no mar frio, muito, muito longe de Plend. A jovem inquisidora abaixou a cabeça e continuou a esculpir a peça de madeira com uma pequena faca. Ela estava criando amuletos New Wave com madeira de hálito marinho. A vida no desaparecido era na verdade muito melhor do que ela imaginara inicialmente. Nenhuma das ocorrências assustadoras ou bizarras aconteceu. Havia rotinas normais, comida decente, espaços limpos e privados e colegas de tripulação barulhentos, mas interessantes. De algumas perspectivas, as condições de vida no Vanisht eram ainda melhores do que as dos navios oceânicos comuns. Graças a Ai, o mensageiro, o navio sempre podia reabastecer novos suprimentos e com muitas instalações vivas a bordo, os desaparecidos dificilmente sofreram qualquer inconveniente devido a falhas de equipamento. Porém, a maior vantagem do navio não era nem essa, sua maior vantagem era a segurança. Sim, segurança. Foi incrível, mas depois de viver aqui por alguns dias, Vanna finalmente confirmou esta realidade inacreditável. Nenhum navio poderia ser mais seguro do que este temido navio fantasma. Por causa da presença do capitão Duncan, mesmo intrusos do subespaço não se atreviam a causar problemas nesta nave. No desaparecido, era possível discutir livremente assuntos do subespaço, ler qualquer livro, e Morris fez com que Ai trouxesse um grande número de livros de folclore e história de plano que levou horas para ser lido. Para acelerar a viagem, o capitão às vezes até deixava o desaparecido afundar no mundo espiritual e navegar a toda velocidade naquele mar anormal escuro e aterrorizante. Não haveria nenhuma sombra profunda surgindo, mesmo que algo realmente surgisse, isso se tornaria apenas o entretenimento diário da tripulação. Ou uma refeição extra. Em resumo, a vida no Vanisht não era nada ruim. Mas ela ainda precisava de algum tempo para se ajustar.
A pequena faca deslizou pela madeira, fazendo sulcos profundos, e as aparas de madeira caíram aos poucos, acalmando gradualmente suas emoções inquietas. Passos se aproximaram por trás e uma voz enérgica de repente soou ao lado dela: Senhorita Vanna, o que você está fazendo? Vanna olhou para cima e viu Nina examinando com curiosidade o amuleto semi-esculpido em sua mão e os vários amuletos prontos no barril de madeira próximo. Este é um amuleto dedicado à deusa da tempestade Gomona. Vanna sorriu, ciente da identidade surpreendente da garota aparentemente comum à sua frente, mas depois de alguns dias de interação, ela não se surpreendeu mais com as identidades de qualquer tripulação, membros no navio. Jogar um amuleto de madeira com hálito marinho no mar é como fazer uma oferenda à deusa. Oh! Nina acenou com a cabeça, percebendo repentinamente, parecendo surpresa com os amuletos acabados no barril de madeira. Acho que ouvi falar disso na escola, mas é a primeira vez que vejo isso. Você fez tantos. Na verdade, Vanna hesitou em falar, então olhou nos olhos brilhantes de Nina e lentamente abriu a tampa do barril. Há mais do que apenas estes. Nina olhou fixamente, espiou dentro do cano e continuou atordoada. Depois de um momento, ela olhou para o inquisidor à sua frente. Senhorita Vanna, você está realmente entediada no navio? Na verdade não, disse Vanna com uma expressão estranha, sentindo que esculpir um barril de amuletos em apenas alguns dias parecia um pouco excessivo. É só que, talvez eu precise de um pouco mais de tempo para me ajustar. Oh! Nina assentiu e se agachou ao lado do barril, perdida em pensamentos. Vanna não sabia o que estava pensando. Vanna largou um amuleto New Wave e guardou silenciosamente a pequena faca. Senhorita Vanna, você não está mais esculpindo? Fiquei sem material. Deveríamos pedir a Ai para trazer mais alguns. Não há necessidade. Vanna acenou com a mão com uma expressão estranha, mas quando ela estava prestes a dizer mais alguma coisa, um som estranho e profundo vindo da superfície do mar interrompeu suas palavras. Parecia que algo estava se movendo sob a água, subindo rapidamente com um grande número de bolhas. Um rangido e barulho veio quase simultaneamente da direção do mastro do desaparecido. No segundo seguinte, Vanna viu as velas fantasmagóricas acima do navio fantasma ajustando seus ângulos simultaneamente enquanto o enorme casco ajustava sua postura e curso. Nina correu para a lateral do navio, com os olhos arregalados enquanto olhava para o mar distante, apontando de repente e gritando: Olha, olha! Senhorita Vanna, algo está saindo! Vanna olhou na direção que Nina apontava. Ela viu uma grande área de ondas crescentes e espuma, com correntes irregulares e caóticas subindo como pequenas colinas ao longe e uma enorme sombra emergindo gradualmente da água entre as correntes e a espuma. Um mastro imponente, uma proa enferrujada, uma chaminé e um convés danificado e esfarrapado. Era um navio. Fim do capítulo. A maravilha de um só floco de neve supera a sabedoria de 1 milhão de meteorologistas. Francis Bacon.